E aí, pessoal, vamos para a nossa 42ª aula da NBR 6122 de 2019. Espero que estejam gostando. Estamos aí caminhando pelo capítulo 7, Fundações Diretas, passo a passo, tintim por tintim. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa 42ª aula da NBR 6122 de 2019. Estamos aí buscando conhecimento, buscando aprender, compartilhar informações. Espero que vocês estejam aprendendo bastante a respeito da norma, nesse estudo dirigido, nessa leitura guiada, com comentários pertinentes sobre essa NBR. Então, a gente busca com isso compartilhar conhecimento e buscar realmente um nivelamento alto de informações a partir do que a gente tem buscado compartilhar realmente das informações da NBR. Meu nome é Christian Porcino, peço que me acompanhem também no meu Instagram, @ChristianPorcino. Lá eu tenho publicado diariamente informações relevantes da nossa engenharia de fundações e contenções, buscando realmente divulgar conhecimento, tá bom? Estamos, então, aqui buscando esse conhecimento a partir do projeto de execução de fundações da NBR 6122, da versão de 2019, Estamos hoje, vamos falar, dando continuidade ao capítulo 7 da norma, que é fundação rasa, direta ou superficial. Vamos falar agora da parte 3, que eu estou falando como a parte 3, que na verdade é a terceira aula deste capítulo, E insistimos no moto momentâneo de que forte na teoria, eu sou forte na hora de resolver problemas. Então eu preciso ter essa informação clara e evidente, e buscar realmente essas informações. Estamos aqui, num ambiente super agradável, super agradável essa aula hoje. Estamos aí ao som dos passarinhos, ao som de tudo um pouco aqui. A gente veio dar uma escapulida com a família aqui para um sítio próximo de Belo Horizonte, exatamente para dar uma desestressada na mente nesse momento aí de pandemia, Trabalhamos do mesmo jeito, lutando um pouco com a internet, mas estamos aí, forte na teoria, forte na hora de resolver problemas, Generalidades, nós passamos por essas generalidades. O destaque que a gente vem dando dessas generalidades aqui no caso de fundações diretas é que eu busco vamos falar assim, essa grandeza mágica, essa grandeza fundamental num projeto de fundações rasas é a tensão admissível. Quando eu estou trabalhando com segurança, com fator de segurança global e valores característicos, ou tensão resistente de cálculo, quando eu estiver falando de coeficientes de ponderação e valores de cálculo. Essa grandeza ela é fundamental, ela é importante, nós buscamos ela o tempo todo num projeto de fundações rasas, superficiais, Mas o importante... Pessoal, vamos para a nossa aula de número... O importante... começou até outro vídeo aqui, eu falando para eu mesmo, Então, mas o importante aqui, claramente, é a gente definir e buscar claramente essas informações. O que eu alerto também, isso eu não vou nunca cansar de repetir, é que nós precisamos buscar o estado limite último e em paralelo com o estado limite de serviço. Nós temos que olhar conjuntamente para os dois. Ficando de olho, alertamos também que deve estar disponível quando solicitada a memória de cálculo. Ela faz parte, Ela é obrigatória, por mais assim óbvio que isso seja, às vezes ela é suprimida, então eu tenho que ter o projeto e eu tenho que ter a memória de cálculo, obviamente, porque eu projeto a partir de um passo a passo, que é a minha memória. A gente lá já alertou isso várias vezes, Devem ser considerados fatores, para a determinação dessa tensão admissível ou tensão resistente de cálculo, São fatores que devem ser ponderados, que devem ser olhados com bastante critério e cuidado e devem ser considerados. Eles não podem ser deixados de lado nessas considerações. Então, eu tenho características geomecânicas do subsolo, fundamentais, por isso vem aí encabeçando a lista.
Isso é fundamental, eu conhecer geotecnicamente o meu solo, ter parâmetros de resistência desse meu solo, saber qual que é a profundidade que eu estou assentando a minha fundação, porque isso leva a vários critérios de cálculo nas minhas formulações, sejam elas semi-empíricas ou teóricas, então eu preciso ter isso em mente, né? Dimensões e forma dos elementos de fundação, isso vai impactar também, se eu tenho uma sapata quadrada, uma sapata retangular, se ela tem outras hexagonal, se tem outras circular, então tudo isso influencia. A influência do lençol freático, e lembrando, nós temos que entender sondagem como uma fotografia tirada naquele momento. É como se eu pegasse aqui esse ambiente tão aprazível que eu estou nele aqui, eu tirasse uma foto. E nessa foto vai aparecer um passarinho ali, né, naquele momento. Então, quando eu estou fazendo a sondagem, o nível d'água é uma fotografia, ele não é uma filmagem no tempo, que seria o ideal a gente ter isso em mente, né? Sabendo essa variação, a sazonalidade, né, desse nível d'água. Eu preciso ter isso em mente, essa variabilidade. Eventual alteração de características do solo, ou seja, o solo pode se comportar como expansível, colapsível, né? Eu preciso entender a atuação de agentes externos, o que poderia provocar no meu solo, né? Alívio de tensões são as escavações, características ou peculiaridades da obra são importantes. Eu devo considerar também fatores tais como inclinação do terreno, né? Eu tô apoiando essa sapata num terreno inclinado, como é que é isso? Né? Inclinação da carga atuante na minha sapata. Então, eu estou falando de posição, né, de instalação da minha fundação, execução, e estou falando da posição que a carga está sendo aplicada, isso também é importantíssimo para nós, né? Então, sobrecargas externas, né? Se eu estou vindo com um caminhão, se eu estou passando com alguma sobrecarga de estrada, por exemplo, sobrecarga de equipamento, qualquer outro tipo de sobrecarga, um aterro, né? Então, isso é importante. Recalques, a influência de um recalque, né, de um bulbo de tensão no outro, pode provocar recalque no outro, sem ter contato físico, mas contato de massa, né? Lembra lá do conceito de fundação. Fundação não é só o elemento estrutural, é o solo também que é influenciado por esse elemento de fundação, né? Estratigráfica do terreno, são coisas importantes da gente levar em consideração. Determinação da tensão admissível e tensão resistente, né? A partir do estado limite último, nós temos critérios para ser feito isso. Por exemplo, prova de carga sobre placa, né? Um ensaio que é preconizado por uma norma específica, 6489, bom até da gente estudar futuramente, cujos resultados devem ser interpretados de modo a ser alertado também para quem está pegando esses resultados que a placa é reduzida. Eu tenho um modelo, eu tenho um protótipo, né? E esse protótipo, ele pode influenciar nos resultados, né? A gente até, né, fez a nossa lembrança aqui, né, do que é esse ensaio de placa, né? O que vem a ser esse ensaio de placa, que é uma placa de um diâmetro circular, diâmetro de 80 centímetros, é uma placa rígida, e ela vai estar apoiada numa determinada elevação. Então, essa elevação, para que eu tenha informações que façam sentido para mim, precisa ser numa cota, tal como a cota do terreno que eu vou analisar e que eu vou assentar minhas fundações. Mas eu preciso tomar o cuidado com o modelo protótipo disso, né? Eu posso fazer esse ensaio com tirantes, né? Fazendo a reação, né? Porque na hora que eu estou comprimindo isso tende, né, a fazer essa reação, então os meus tirantes vão suportar essa carga, ou até mesmo com caixas de reação, areia, ferro, pré-moldados, qualquer peso que me balanceie esse processo. Eu vou chegar numa curva tensão recalque, né, que a gente falou. Essa curva tensão-recalque vai me dar informações, né? E aqui o interessante é que a norma, né, para solos de ruptura geral fala para eu pegar essa tensão de ruptura e dividir por 2. Né? Essa tensão de ruptura, eu vou observar a ruptura real, né, que vai acontecer no meu ensaio, vou dividir ela por 2, vai ser a minha tensão admissível do meu solo, né? Então, isso é interessante. Ou para solos de ruptura local, né, onde isso já não é tão visível, né? Nós vamos trabalhar exatamente com 2 números, né? O recalque correspondente
a tensão da curva, tensão do recalque, correspondente ao recalque de 10 milímetros, né? E a tensão correspondente ao recalque de 25 milímetros, né? Então, o que eu faço? Eu pego a de 25 divido por 2 ou a de 10 milímetros, a menor entre essas duas eu adoto como tensão admissível. A gente até pegou esse exemplo da página anterior aqui, do slide anterior, que o de 10 está o 0,76, né? Está perto aqui do 75, 0,76 é o de 10, e o de 25 é 1,08. 1,08 dividido por 2, 0,54. 0,54 é menor do que 0,76, então a tensão admissível daquele ensaio seria o 0,54. Adota-se, então, o menor valor obtido. Isso é interessante para a gente obter essas informações. E os métodos teóricos, gente, são métodos analíticos, são obtidos através de equações consagradas, de métodos consagrados que têm domínios de validade. Esse é o nosso alerta. Então, a gente não pode ir abrindo o livro e aplicando fórmula sem saber o domínio de validade. Aquilo foi feito para que tipo de solo, qual situação, isso é muito importante. Nesses pontos, nós citamos Terzaghi, citamos Meyerhoff, citamos Skempton, citamos Brinch-Hansen. Então, a gente citou alguns métodos importantes. Alertamos, né, para que nesses métodos teóricos nós temos lá, né, 3 parcelas, a coesão, a sobrecarga, o atrito, basicamente são isso que muda um pouco de um método para o outro, são os fatores, né, que vêm ponderar essas parcelas, né? Então, nós temos lá fatores de carga, fatores de capacidade de carga, fatores de forma, fatores de profundidade, fatores de inclinação. Então, tem essas características. E temos que tomar cuidado porque entra peso específico, entra ângulo de atrito e entra intercepto de coesão, que são parâmetros geotécnicos obtidos de ensaios laboratoriais ou a partir de correlações. É aí que é o cuidado que a gente tem que tomar, muito grande, até para, novamente, usar correlações e sabendo seus domínios de validade, sabendo aonde usar. Os métodos semi-empíricos são métodos que usam, né, os resultados de ensaio SPT, CPT, então são métodos semi-empíricos que levam em consideração os valores desses ensaios, né, para determinar. Devem ser cuidadosamente analisados seus domínios de validade, é o que a gente tem falado, né, para alertarmos disso aí. E temos aqui alguns, né, que são basicamente aqueles métodos, né, por exemplo, do SPT, que são os mais tradicionais, conhecidos e divulgados, né, que a gente pega o valor do número de golpes e divide por um determinado número e empiricamente a gente obtém resultados para tensão admissível. Mas a gente tem que tomar cuidado. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, determinado valor de B, né, determinado valor para solo arenoso, solo argiloso. Então, eu tenho que ter esses domínios de validade bem claros na minha mente para obter esses resultados dos meus ensaios, né? Determinação da tensão admissível, tensão resistente, a partir do estado limite de serviço. Isso é em paralelo. Lembra que lá atrás a gente falou porque a gente tem que tomar esse cuidado. Eu tenho que visualizar estado limite de utilização, porque é importante. Eu tenho que observar estado limite último, porque também é importante. Mas eu tenho que andar com os dois em paralelo. Isso é muito importante. Olhando, né? Sempre, lá atrás a gente falou isso, esse atendimento, né? Dessa verificação. O que pega aqui é exatamente esse. Qual é, né, esse valor limite que eu vou limitar o meu recalque? Eu preciso estar focado e de olho, né, basicamente, em todas as informações a respeito dessa minha limitação, desse meu limite claro e objetivo da minha deformação em função da estrutura que eu estou construindo, né? Então, isso é importante. Então, hoje, basicamente, nós vamos falar de casos particulares. São casos bem particulares, mas casos que acontecem, né? São particulares no sentido que tem que ter um tratamento particular.
mas não é que seja excepcional, que nunca aconteça, né? Então, no 751, que é Fundação sobre Rocha, nós percebemos, né, essa análise que é fundamental, e aí vem a multidisciplinaridade no que tange a fundações, né, gente? A gente, até na nossa formação como engenheiro civil, no curso básico, convencional de graduação, fala-se muito pouco sobre rocha. Nós temos lá algumas disciplinas do campo da geologia, né, para a engenharia, mas fala-se muito pouco no sentido de mecânica das rochas, né? A gente vai ver isso no mestrado em geotecnia, no doutorado, mas na parte de graduação fica aquém daquilo que a gente realmente necessita, até para ter algumas conclusões particulares e importantes, né, para a engenharia de fundações em rocha. Então, a gente tem que ter humildade de pesquisar, buscar e criar informações mais consistentes para que a nossa bagagem técnica chegue a conclusões mais objetivas, né? Então, para a fixação da tensão admissível ou tensão resistente de cálculo de qualquer elemento de fundação sobre rocha, destaco, deve-se, né, aquela nossa brincadeira lá das primeiras aulas, mas não é uma brincadeira, é claro, deve-se considerar as suas descontinuidades. E para eu considerar as descontinuidades presentes na rocha onde eu estou construindo, eu preciso ter um estudo geológico, geotécnico que me mostre essas descontinuidades. E eu preciso considerar elas. Para considerar elas, eu preciso conhecê-las, né? Então, isso é importante. Tais como falhas, né? Aqui eu estou mostrando aqui, né? Falha reta, falha normal, falha transformante, falha inversa, né? Então, a gente precisa ter esses conceitos de falha. Claro, algumas, né, são evidentes, né, como esse corte do terreno aqui que a gente pôs essa foto, você vê claramente a falha, né, você vê exatamente essa descontinuidade da estrutura da rocha. Fraturas, a rocha fraturada ela pode ser observada em campo, né, a gente consegue olhar ela, mas às vezes não. Eu tenho uma camada de solo e entro numa rocha fraturada. Eu preciso conhecer isso a partir de sondagens, de investigações, sondagens mistas, sondagens rotativas, que vão me mostrar a partir de conceitos de RQD, de outras, né, informações, eu consigo determinar o grau de fraturamento da minha rocha. Essas informações são importantes porque eu vou ter tensão de aderência, por exemplo, no caso de um tirante, né? Você vai ter tensão de aderência rocha, argamassa, rocha, calda de cimento, essas tensões são importantes, né? A fuga de calda de cimento aqui, a não obturação disso aqui, então tudo isso vai implicar em problemas. Xistosidade, né? Textura das rochas, muitas vezes ela modifica, né? Essa pressão exercida durante esse metamorfismo, né? For orientada, a rocha resultante apresenta placas mais ou menos paralelas, entendeu? Mais ou menos paralelas. E a gente diz nesses casos que a rocha apresenta xistosidade. No caso de superfície inclinada, pessoal, pode-se escalonar a superfície ou utilizar chumbadores. Uma coisa ou outra, para evitar o quê? O deslizamento. Então, quando eu estou apoiando uma fundação na rocha, ou eu faço esse escalonamento igual essa figura que eu estou mostrando aqui, ó, ou a gente faz esse escalonamento para encaixar a fundação na rocha, ou eu uso chumbadores que me permitem trabalhar esse deslizamento. Aí eu tenho que dimensionar, obviamente, âmbito de chumbador, essas coisas, para que supere essa força de deslizamento, né? Isso é importante. Para rochas alteradas ou em decomposição, né, a gente deve considerar o quê? A natureza da rocha mãe, da rocha matriz, né? O grau de decomposição ou alteração. A gente precisa entender geologicamente qual é o grau de formação desse solo, né? Porque o solo vem da rocha-mãe, a rocha-mãe se decompõe, essa rocha-mãe se decompondo, ela forma um solo de alteração, a rocha alterada, depois um solo de alteração, até chegar no solo residual. As características geotécnicas provenientes vamos falar assim, desse DNA, né, provindo dessa rocha sã, dessa rocha mãe, dessa rocha matriz, né, ela nos dá informações importantes, né?
Quando necessário, a gente precisa, então, o quê? Tratar essas descontinuidades. Aqui a gente tem uma foto aqui dessa injeção mostrando o tratamento dessas descontinuidades, né? Porque isso precisa e é necessário que seja, quando necessário, a gente trabalhar isso aqui. Aqui está mostrando um túnel, né? Exatamente com o preenchimento dessas descontinuidades aqui na parede desse túnel, né? No caso de calcário, né, ou qualquer outra rocha cárstica, devem ser feitos estudos especiais pelo projetista de fundações. E aí eu deixo bem claro aqui de quem é a responsabilidade. Às vezes, o responsável não tem conhecimento técnico para fazê-lo, mas a responsabilidade é dele. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter humildade de buscar informação com outro profissional multidisciplinar, né? Mas a responsabilidade, a norma deixa bem clara aqui, né, é do projetista de fundações. Então, eu preciso ter um estudo bem claro, porque eu posso ter cavernas nesse ambiente geológico aqui, eu posso ter cavernas, e isso pode gerar um vazio tão grande lá embaixo na atuação do bulbo de tensões, na hora de eu atirantar, na hora de eu fazer um outro tipo de fundação. Então, eu preciso conhecer isso melhor, e é um estudo especial pelo projetista de fundações. Não sei, não tenho conhecimento, eu preciso buscar informações de alguém que me muna, né, que me dê essa bagagem, essa informação, para que eu consiga concluir a respeito dessa fundação sobre rocha kárstica, né? Solos expansivos é outro caso particular, né? A gente vem falando disso durante a norma, a gente vem comentando a respeito disso durante esse processo de aprendizado dessa norma. É uma importante informação que eu só obtenho não de olhar, né? Eu obtenho a partir de ensaios, né? A partir de informações pré-existentes da região, né? Eu preciso dessa informação. Nesses solos pode ocorrer o quê? O levantamento da fundação e a diminuição da resistência devido à expansão. Então, esse levantamento, né? O próprio solo expande, levanta a fundação, ele tem tanto poder para isso, ele levanta a fundação e provoca problemas estruturais que a gente precisa tomar esse cuidado. Essas características devem ser consideradas no projeto e também no método construtivo. O método construtivo deve levar em consideração a presença desse solo expansivo. Então, buscando na nossa memória, né, buscando e recordando assuntos anteriores, fazendo uma pequena revisão desses solos expansivos, lá na aula que a gente aprendeu do item 3.43, né, são solos que por sua composição mineralógica, né, aumentam de volume quando há o quê? Um acréscimo de teor de umidade. Choveu muito na região, né? Aumentou o teor de umidade da região, por exemplo, né? O nível d'água subiu. O simples acréscimo do teor de umidade provoca esse efeito expansivo nesse tipo de solo. Então, eu preciso conhecer isso aí, né? Ruptura de alguma tubulação, né? Então, eu tenho que ter isso na minha mente. Porque aqui, ó, exposição à água, né? Essa exposição à água faz com que essa pressão de expansão aconteça, né? Pela absorção da água, aumento do teor de umidade. Essas argilas, por exemplo, deu o exemplo das esmectitas, né? Elas sofrem essa expansão e essa expansão pode provocar problemas, né? Típico de solos de alteração de rochas metamórficas. Então, isso é importante. Eu ter esse mapeamento da região onde eu vou construir é muito importante. Obviamente, tudo dependendo do grau de tensões aplicadas, do tamanho da minha obra. Eu vou fazer uma casinha, eu penso de uma forma, eu vou fazer um estádio de futebol, eu penso de uma forma, um prédio de 4 andares, um prédio de 50 andares é outra história. Então, isso a gente também alerta para essa história. O processo aqui, só mostrando aqui, né, uma estrada, né, uma rodovia, né, uma pinguela, uma passagem, um piso, né, sobre a ação desse solo expansivo, né, essa expansibilidade pode provocar problemas, né? A gente falou disso nesse ponto. Lá no item 465 fala dos ensaios. Quais são esses ensaios para eu caracterizar, né, essa expansibilidade do solo, né? Retorno ao alerta de sempre. Fazemos poucos ensaios na maioria das vezes, né? Às vezes a gente mantém
a nossa esperança firmada apenas no SPT, e o SPT, às vezes, não nos traz todas as informações necessárias. Por isso que investigação preliminar com o SPT é fundamental, mas aquele acréscimo de investigações complementares é muito importante para obter mais informações sobre o solo local. Então, há várias formas, né, para caracterizar um solo quanto à sua expansibilidade, né? O ensaio mais comum é o que emprega o equipamento utilizado no ensaio de adensamento. Então, é obter, né, do ensaio de adensamento todas as informações possíveis, inclusive de expansibilidade e de colapsibilidade, que nós vamos falar mais para frente. Então, assim, é um ensaio importante de se fazer? Ele é um ensaio de laboratório muito importante de ser feito, né? Ensaio de expansibilidade de solo é, então, um ensaio pelo qual eu vou determinar aumento de volume em certos solos com acréscimo de umidade sob ação, né, de pressão, né, sobre essa redução de pressão sobre o solo. Solos colapsíveis, 753. A norma caminha muito por essas particularidades de solos expansivos e colapsíveis. Vocês já devem ter percebido isso junto comigo aqui. Nós falamos no capítulo 3, retomamos no capítulo 4, e agora, no caso particular do capítulo 7, ela retoma esse assunto, porque são problemas que podem acontecer nas fundações, né? Então, deve ser considerada a possibilidade de ocorrer o encharcamento, né, a saturação, né? Devido ao que, por exemplo? Vazamento de tubulações internas, né? Eu posso ter problema, né? Elevação do lençol freático pelo acréscimo de chuva, né? Então, isso pode acontecer também. Então, essas características devem ser consideradas no projeto e no método construtivo. Então, quando eu faço análise de solo, é importante a gente repetir, a gente tem uma fotografia. Essa fotografia, ela daquele momento, naquela hora, naquele instante, eu fiz uma fotografia local para determinar as características do solo. A variação do nível de água, ela vai acontecer no tempo durante o ano. Então, a gente não leva muito isso em consideração, mas tem que levar. Quando eu pego um boletim de sondagem, eu tenho que olhar a data de execução também. Qual é a data de execução? E comparar com o período de chuvas daquele local, daquela região. Então, foi feita a sondagem em período de chuva, período seco, tudo isso tem que ter a nossa análise em cima disso, né? Não é simplesmente olhar um documento, arrancar um número e sair fazendo conta, não, né? Não é isso. Solos colapsíveis, né? Lá no 3.41, né, é o que a gente falou dos solos que apresentam essa brusca redução de volume com a presença de acréscimo de umidade. Então, quando tem essa brusca redução de volume, eu tenho problemas rápidos, bruscos, abruptos, né, de ação de carga, quando estou sob a ação de carga externa, né? Então isso é importante. No Brasil já foram levantados vários mapas, né, onde a gente localiza esses solos colapsíveis, né? Por exemplo, aqui na região de Bauru, né? Região de Bauru é uma região exemplo disso, né? Petrolina, né? Lá no Pernambuco, São José dos Campos, né? Brasília é famosa pelo solo colapsível, né? No sul aqui tem Canoas, tem Santo Ângelo. Então, assim, são regiões que vêm sendo coletadas informações, a gente não tem esse mapeamento completo ainda, né? Não é falar, por exemplo, que toda a cidade de Brasília é colapsível, não é falar, por exemplo, que aqui, ó, por exemplo, está falando São Paulo, será que São Paulo inteiro é colapsível? Não, não é. Então, isso a gente precisa ter umas referências, uns alertas, né? Mas a gente não pode chegar a essa conclusão. No sul da Bahia aqui, né, gente, a gente tem exemplos de parques eólicos que a empresa já trabalhou nela com solo colapsível, né, que não está, por exemplo, mapeado aqui, né, mas é uma coisa constante, a informação vai sendo coletada constantemente e se refaz esses mapas que são orientativos, né, eles não são normatizados, né, são mapas orientativos de referências bibliográficas. Né? Então, solos compressíveis, né, que são importantes também, são solos que apresentam deformações elevadas quando solicitados. Né? E como que eu vou fazer, por exemplo,
para determinar esses ensaios de colapsibilidade, né? Lá o 466, ele deu informações referentes a isso para nós, né? Indicado, por exemplo, no caso de solos não saturados que possam apresentar colapso com aumento de umidade. Como é que eu vou fazer isso? Simples, eu vou para o laboratório, vou carregar o meu solo e vou aumentar, né, o grau de saturação, né, vou saturar a minha amostra, né, e vou medir essa deformação vertical sofrida pela amostra sob tensão, né, ao ser inundada. E vamos perceber, né, se eu tenho um aumento drástico, né, da minha variação do meu índice de vazios da amostra, né, nessa carga de colapso e chegando no colapso, né, eu tenho a minha carga de colapso e eu estou, então, com isso, definindo a minha ruptura do solo e definindo a colapsibilidade do meu solo, né? Bom, essa aula termina aqui dessa forma. Nós, na próxima aula, daremos continuação a esse capítulo de fundação rasa direta ou superficial. Espero que estejam aprendendo muito. Deixe o seu questionamento lá no canal. Faremos a resposta com a maior objetividade possível, tentando esclarecer para vocês todas as dúvidas, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e espero vocês, então, na próxima aula, né? Um abraço e até lá! Terminada a 42ª aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação, acompanhe meu Instagram, @CristianPorcino, divulgue para os colegas e vamos fazer com que essa informação espalhe pelo nosso país. Um abraço para vocês, deixe suas perguntas e até a próxima aula.